Boa noite, irmãos. Hoje, dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal de 2020, a gente está aqui para mais uma reunião, uma celebração, adoração, testemunho, palavra. É verdade que não teremos música durante esse período aqui, isso já bem explicado nos grupos de mídia social da igreja. Existem justificativas para que tal aconteça. No entanto, desejo muito que através das orações e também da mensagem, você que está aí em casa seja edificado. A gente vem enfrentando um dezembro complicado, as notícias estão aí para as pessoas poderem ler e também ouvir. Vocês sabem o que anda acontecendo. Precisamos muito depender do Senhor e nos cuidar preventivamente, porque é uma questão social. Não tem a ver só comigo, ou com a minha família, com você, sua família. Tem a ver com a população da cidade, tem a ver com gente de outras regiões. É uma crise de saúde mundial e, nesse momento, nós que nos dizemos cristãos precisamos ter a responsabilidade, precisamos ter tudo aquilo que diz respeito à ética da nossa fé. Então, em razão do que, eu peço a você que se una ao seu pastor, que se una à sua igreja, e a gente possa caminhar de mãos dadas. Isso de maneira sábia, prudente, sem abandonar ou diminuir nossa fé, sem entrar em parafuso, sem nada de desespero ou pânico, porque Deus não nos tem dado esse espírito, não. Deus nos tem dado um outro espírito e é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Mas vamos orar antes? Vamos falar com o Senhor? Deus, muito obrigado por estarmos juntos, eu aqui e meus irmãos que me auxiliam neste local. Também quem em casa assiste, mais do que isso, se envolve, participa. Nós queremos estar no mesmo espírito, o Espírito de Deus. E a gente quer ministrar naquilo que vier da Tua parte. Senhor, muito obrigado porque não somente eu faço isso, eu dou do que tenho recebido, mas eu te agradeço porque outros têm dado de si aquilo que receberam do Teu Espírito e ministrado a mim também. Então, eu agradeço a Ti por esse corpo local, que é a IBCP, a Batista Central de Petrópolis, e te peço que essa noite seja mais uma experiência de glória, uma experiência de graça, uma experiência de edificação, uma experiência em que as pessoas possam terminá-la dando aleluia, louvando o Teu nome, e é isso que realmente queremos. Abençoa Petrópolis, abençoa o Estado do Rio de Janeiro, abençoa o Brasil, abençoa os países, as nações do mundo. Nós te pedimos misericórdia em relação a essa pandemia que agrava muito nesses meses de novembro e dezembro. Países, nações que tinham avançado na flexibilização estão recuando, voltando atrás, novamente promovendo fechamento disso e daquilo e isolamento social. Ó Deus, abençoa, Senhor, e derrama da Tua compaixão para que isso possa se encerrar, isso possa terminar, não sem as lições aprendidas por aqueles que se curvaram à Tua soberania, se curvaram a Tua autoridade. É isso que nós te pedimos. Abençoa nossos irmãos em Cristo que estão sofrendo, ou então menos do que isso, mas tendo contraído o vírus, que o Senhor possa dar a tranquilidade, a paz e também caminhar no sentido de se tratarem e tudo ficar muito bem. Muito obrigado por aqueles que já se recuperaram e estão com a saúde renovada, eu te agradeço. E quanto aos que se encontram acamados ou até mesmo internados, que os teus anjos possam estar ao lado da cama e o próprio Senhor Jesus Cristo oferecendo e distribuindo amor, como temos certeza que é isso que Ele faz. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Bem, dei o título a essa minha palavra de hoje
de covardia, medo, uma pergunta, né? Isso não vem de Deus. Exclamação. Se há uma coisa que Deus não é, e Deus não propaga, Deus não comunica, é covardia, é medo. Isso não vem do Senhor. Bem, e existe um personagem bíblico que, segundo a gente lê a respeito dele e estuda, tinha uma personalidade assim tímida. Ele era um tanto arredio. Seu nome é Timóteo, está lá no Novo Testamento, discípulo na fé do apóstolo Paulo. Timóteo tinha uma ligação muito forte com o homem de Deus e, treinado por ele, não apenas ganho para Jesus Cristo, mas treinado para o ministério, Paulo conhecia muito bem o seu discípulo. E parece que foi isso mesmo. Ele foi uma personalidade assim muito sensível. A responsabilidade para Timóteo configurava algo pesado. Ele tinha uma certa dificuldade, embora realmente cristão e seguidor de Jesus, prestava muita atenção, respeitava o apóstolo Paulo, tinha um ministério, dom concedido pelo Espírito. Timóteo, ele enfrentava dificuldades consigo mesmo. E aqui, na carta segunda de Paulo a Timóteo, o apóstolo é compelido a não apenas a insistir com Timóteo para que conservasse ativo o seu dom, mas também que não se deixasse ficar acanhado no exercício do mesmo. Paulo se vê assim, como que inclinado, e de fato se dirige a Timóteo dessa maneira: Timóteo, você não pode deixar de conservar o seu dom. O dom que você recebeu de Deus, você tem que mantê-lo ativo. E outra coisa, Timóteo, também não adianta só isso, você tem que exercitá-lo, e exercitá-lo não com acanhamento, mas exercitá-lo de uma maneira vibrante. Gente, covardia, timidez, debilidade, isso não tem nada a ver com cristianismo, não. Ah, mas eu sou tímido. Lá bem, a sua personalidade, temperamento, etc. Mas quando se trata da sua experiência com Jesus, quando a gente está falando da vida eterna que habita no seu ser, isso aí confere a você, ao invés de timidez, debilidade, apatia, acanhamento, etc., isso confere a você outras virtudes bem diferentes. E a gente vai ver aqui no texto. Por isso que eu disse que não tem nada a ver com o cristianismo. E ainda que certo dom espiritual tivesse sido concedido a Timóteo, um determinado, um específico carisma Timóteo possuísse, e a gente vê isso aí em 2 Timóteo 1,6, é o primeiro versículo que eu queria que você acompanhasse comigo, 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, Paulo, falando com ele, Timóteo, venho lembrar-lhe que reavive, ou seja, reacenda, ponha fogo aí, de novo, nesse dom de Deus que está em você e que lhe foi concedido pela imposição das minhas mãos. Então a gente sabe que Timóteo tinha um dom específico, não sabemos exatamente qual, não sabemos se era de ensino, se era de socorro, se era de pregação, a gente não sabe, mas Timóteo tinha. E ainda que ele tivesse um dom específico, e Paulo se dirigisse ao seu discípulo para tratar dessa questão aí, o dom do Espírito em si, o Espírito Santo em si, esse dom foi concedido a todos nós. Todos nós que seguimos a Jesus, genuinamente, temos o dom, temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que esse texto aqui, em seus princípios, esse princípio se aplica também a mim e se aplica a você. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Olha lá, 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu, aí Paulo está falando de uma maneira geral, não deu a todos nós, não deu a mim, não deu a você, Timóteo, não deu de uma maneira geral a cristandade. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então ele diz aí, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de debilidade. Então, se Ele não nos deu espírito de medo, o que é que Deus nos deu?
Paulo diz, no mesmo versículo. Em primeiro lugar, ele diz que Deus nos deu a coragem. Porque fala aí, né? Deus não nos deu espírito de covardia. Se não é de covardia, é de coragem. Certo? Então, a primeira coisa que Deus nos deu é o espírito de coragem. Gente, cristianismo, ele concede ao homem, ele outorga ao seguidor de Jesus coragem, não medo. Concorda comigo? É o espírito da fé. É uma fé que desbrava, uma fé que anuncia o novo, uma fé que vem rompendo com conceitos errados, praticados por religiões diversas. É muito necessário ter intrepidez para você funcionar como um cristão. Funcionar, que eu digo, exercer sua fé em meio à sociedade. É necessário ter intrepidez, é necessário ter ousadia. E isso vem da consciência que eu e você possuímos da presença ressurreta de Jesus Cristo dentro de nós. Quando a gente manifesta essa intrepidez, essa ousadia, é porque a gente tem consciência de que o Cristo ressurreto está dentro de nós, que a vida eterna nós possuímos. E isso nos dá a coragem, certo? E coragem que se exibe através de um testemunho valente. Veja aí 2 Timóteo 1,8. O que diz aí 2 Timóteo 1,8? Quando você tem a coragem que vem pelo Espírito de Deus, você não se envergonha. Você não se envergonha. Ao contrário, você assume a fé e você dá testemunho, tá bom? Bem, além da coragem, o que é que mais Deus tem nos dado? Volte lá no versículo, 2 Timóteo 1,7, versículo 7. Olha lá. Ele não nos deu espírito de covardia, então ele nos deu espírito de coragem, de intrepidez, de destemor, certo? E o que mais que ele nos deu? Segue o versículo, mas de poder. Gente, o verdadeiro cristão, o cristão amadurecido, o cristão desenvolvido na sua experiência íntima com o Senhor, ele faz frente a tudo quanto é dificuldade. Ele não se abate, não. Ele enfrenta as tarefas cansativas. Quando uma situação complicada se levanta diante dele, ele se põe de pé. Ele não se abaixa, ele não se curva, não. Ele conserva a fé. Ainda que a tristeza amargure, né, o seu interior, ainda que haja uma desilusão que o fira de uma maneira terrível, mas o verdadeiro cristão, ele tem o poder de Deus dentro dele, a capacidade de resistência dentro dele, e então ele enfrenta tudo isso porque Deus lhe deu espírito de poder, espírito de capacidade, certo? O cristão é uma pessoa que ele pode chegar ao ponto limite. Aliás, há um versículo sobre isso, né? Que diz que Deus não nos deixará ser tentados além das nossas forças, mas com a tentação proverá o escape, a fim de que possamos suportar. O cristão pode chegar no ponto limite, limite, e o ponto limite aí que determina é o lá de cima, certo? Sem desmaiar, sem esmorecer, sem ser derrubado no chão. Por quê? Porque Deus lhe deu o espírito de poder. Se você reparar bem nos textos evangélicos e também de Atos, o poder é uma atribuição inseparável do dom do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus concedeu o seu Espírito, ele, junto com o seu Espírito, ele ofereceu e concedeu poder também. Olha aí Atos capítulo 6, versículos 3 e 8. Vamos ler juntos? Atos capítulo 6, 3 e 8. Por isso, irmãos, escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito. Olha aí. Ter o Espírito pressupunha que as pessoas já estavam caminhando nessa direção de serem cheias por ele, e a maioria, em razão do exercício de sua fé, já eram cheios do Espírito Santo. E o versículo 8, aí, Estevão cheio de graça e de poder. Então, no versículo 3, cheio do Espírito. No versículo 8, cheio de poder. Razão do que poder era um acompanhamento invariável de ter o Espírito Santo. Agora, temor, medo,
isso tem a ver com o espírito que é outro, é espírito de servidão, espírito de escravidão. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, acompanhe comigo, diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados. Espírito de escravidão, de servidão, gera temor, gera medo. Pegou aí no versículo? Romanos capítulo 8, versículo 15, espírito de escravidão, temor. Mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, se o Espírito Santo é o Espírito de poder, a gente pode estar confiante de que ele vai nos capacitar e que a gente vai ter poder para exercer nossa fé. Agora, Deus nos concedeu espírito de coragem, Deus nos concedeu espírito de poder, mas Deus nos concedeu também espírito de amor. Está no mesmo versículo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e, a seguir, de amor. Então, Ele nos deu espírito de amor também. Timóteo tinha um ministério e uma liderança eclesiástica, Paulo está falando para ele nesse contexto, mas o que diz se aplica a todos nós. Esse amor aí é necessário, esse amor aí é essencial, é um amor pelos irmãos, é um amor pela congregação, é um amor pelos de fora, é um amor pela sociedade de maneira geral, é um amor que dá a mim e a você todas as outras qualidades do viver cristão. É por causa do amor que é como se o amor nos inspirasse, e de fato é assim. E Ele, nos inspirando, Ele também nos carrega consigo na direção das pessoas. O cristão deve amar tanto, seja quem for, a começar dos domésticos da fé, que esse amor dele é capaz de superar toda e qualquer dificuldade. Nunca vai haver uma tarefa demasiadamente grande para ele, cristão, executar a favor de uma outra pessoa. Nunca vai haver uma ameaça tão intensa que desanime esse cristão, que faça com que ele não manifeste o seu amor. É isso, conforme eu disse, né? Originalmente é o amor que inspira o crente, para poder ele lançar a mão da coragem. E essa coragem vai vir através do poder de Deus. E o poder de Deus o impulsiona a fim de ele manifestar a sua fé. 1 João capítulo 4, versículo 18. Veja lá, diz assim: no amor não existe medo, no amor não existe temor, no amor não existe nenhum tipo de desespero. Pelo contrário, o perfeito amor, e o perfeito amor nasceu de Deus, nasce em Deus e é entregue a mim, entregue a você, primeiramente Jesus Cristo, se torna uma realidade através do Espírito. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. E a gente sabe que toda verdade, por mais verdade que seja, tem que ser exercida e praticada em amor. A verdade do cristianismo, ela não pode ser praticada a não ser no espírito do amor. E isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. Esse texto diz o seguinte, Efésios 4, 15, mas seguindo a verdade em amor. Eu sigo a verdade, você segue a verdade, mas em relação às pessoas, tem que ser uma verdade praticada em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, se o Espírito de Deus que nos foi concedido é o Espírito que nos traz também, da parte dele, o amor, nós devemos usar a autoridade que temos recebido, a coragem da parte do Senhor e o poder também de resistência e de atitude a fim de servir ao próximo com esse amor. Espírito de coragem, espírito de poder, espírito de amor e, por fim, espírito de domínio próprio. Também nesse versículo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Veja lá. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e, por último, espírito de moderação. Você sabe o que é moderação? É equilíbrio, é sensatez. Alguém já definiu moderação como uma mente sã,
como a saúde do cristianismo, como uma mente sóbria. Isso tudo tem a ver com moderação, tem a ver com equilíbrio, tem a ver com uma paciência que não se exaspera. É alguma coisa que tem muita relação com a pessoa que é calma, tranquila e que enfrenta o dia a dia a partir da sua confiança no Senhor. Domínio próprio, muito necessário ante o pânico, ante o desespero, e não somente ante essas coisas, mas necessário também do ponto de vista da paixão desenfreada que surge na vida de uns e de outros, requerendo esse equilíbrio, requerendo essa moderação. Somente Cristo pode nos dar a autodisciplina. Somente Jesus pode nos conceder o autocontrole. E é isso que nos impede de sermos arrastados pela corrente das coisas erradas, que nos impede de sermos prejudicados a ponto de sucumbir a alguma coisa que venha do nosso inimigo. Nenhum homem pode governar os outros, a não ser que tenha governo sobre si mesmo. Quando a Bíblia fala que Deus nos deu o espírito de moderação, é porque antes de eu me apresentar às outras pessoas, antes de eu querer influenciar outras vidas, eu tenho que ter governado a mim mesmo, eu tenho que ser um influenciador de minha própria vida. Uma pessoa só é uma grande autoridade sobre outra quando aprendeu a dominar a si próprio, aí dessa maneira ela pode sim exercer influência. E se o Espírito de Deus é um espírito de domínio próprio, então eu posso ter a consciência e eu posso ter a liberdade de exercer a minha fé, sabendo que não vou prejudicar ninguém, ao contrário, eu vou beneficiar as pessoas. Portanto, covardia não vem de Deus, medo não vem de Deus, nada disso vem de Deus, porque Ele não nos deu espírito de temor, Ele não nos deu espírito de timidez, Ele não nos deu espírito de debilidade, Deus não nos deu espírito de fraqueza, antes Deus nos deu espírito de coragem, Deus nos deu espírito de poder, Deus nos deu espírito de amor e Deus nos deu espírito de moderação, de equilíbrio, de sensatez, de bom senso. É isso. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra e possa, de fato, retê-la dentro da sua mente, do seu coração, e não apenas isso, mas vivê-la no dia a dia. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelas Escrituras, eu agradeço porque esse é o texto no qual Tu nos falas nesta noite e que todos aqueles que me ouvem possam absorvê-lo e então ministrá-lo a si mesmos, aos seus corações e viver essa realidade que o Espírito de Deus nos tem concedido. A realidade da intrepidez, da ousadia, de não se envergonhar, de poder dar testemunho de uma maneira sólida e de uma maneira vibrante. Ó Deus, e sabendo que tem recebido do Senhor esse Espírito, que é o Espírito da coragem, o Espírito do poder, o Espírito do amor e o Espírito da moderação. Abençoa aqueles outros que estão a assistir, participar e não têm ainda uma segurança em relação à eternidade, que possam ter, durante esse período aqui, recebido do Teu Espírito uma ministração que os ajude a resolver, a se decidindo por Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Estamos encerrando aqui essa transmissão, esperando que você tenha sido abençoado e dessa maneira recebido da parte de Deus. Uma boa noite a todos, que o Senhor abençoe. Amém.